Depois de 8 horas de depoimento, parece que o ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro apresentou conversa de WhatsApp, áudios e e-mails para provar tudo o que ele falou quando ele deixou o cargo de ministro da Justiça. Essas conversas, e-mails, áudios, estão sendo analisados pelos peritos da Polícia Federal. Sim, é a Polícia Federal que conduz o inquérito, porque é uma investigação policial em que pese ter sido um requerimento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e de que o inquérito está sendo conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello. Quem conduz o inquérito em si, as investigações, a produção das provas, é a Polícia Federal, não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nesse caso, só funciona para autorizar determinadas conduções, tipo, se a Polícia Federal tivesse que ficar com o celular do Moro, teria que ter uma autorização judicial. Se tiver que haver quebras de sigilo bancários, de sigilo de e-mails, tem que ter autorização do ministro Celso de Mello. Então, o Poder Judiciário está ali para chancelar algumas conduções, algumas produções de prova, mas não para conduzir o inquérito. A condução é feita pela Polícia Federal. E por que do Paraná? O Moro saiu de Brasília, está morando no Paraná. Então, a polícia competente é a do Paraná, que é onde ele mora. E por isso que foi para lá. Não foi para ajudar o Moro, ou porque lá ele ter conhecidos, nada disso. Pode até conhecer as pessoas de lá, porque ele trabalhou lá. Mas é por causa que a lei fala que tem que ser onde é o domicílio da pessoa. Por isso que é lá. Se fosse, por exemplo, no caso, o presidente, seria no Rio, que ele mora no Rio. Então isso é com base na lei, não é para favorecer um determinado agente do processo. Mas o que temos até agora não foram vazadas provas, mas que foram conversas de WhatsApp, e-mails e áudios envolvendo o presidente da República e o suposto 8 delitos que ele cometeu. Vale ressaltar que esses 8 delitos são meramente exemplificativos, foram os que o Procurador-Geral da República acha que podem ter ocorrido. Se depois do inquérito o relatório da Polícia Federal indicar que foram outros delitos, ou que não foram os 8, foram apenas um, que seja, as investigações vão procurar indícios de crimes, o crime, não importando quais sejam, não importa se são aqueles 8, vão procurar crimes. E depois o relatório vai ser enviado ao procurador, e este não está vinculado àqueles primeiros 8 crimes. Ele pode denunciar pelo que ele achar que houve, se achar que houve. Se não achar, ele arquiva. Então, não está sendo vinculado somente àqueles 8 crimes. Tire essa ideia da cabeça. Podem ser achados mais crimes? Podem. Podem ser achados crimes contra o Bolsonaro? Podem. Mas também podem achar crimes contra o Moro ou contra outras pessoas. A Polícia Federal está investigando crimes. Que se investigue tudo e a todos. E se houver criminosos, independente de quem seja, que sejam denunciados, que sejam julgados, e se for comprovada sua ilicitude, sua responsabilidade, que sejam punidos. É o que eu defendo aqui no canal. E mudando de assunto, todos já sabem que a Justiça lá do Maranhão decretou lockdown de algumas cidades do entorno de São Luís. São Luís e seu entorno, cidades satélites. E a consequência disso já está aparecendo. Esse final de semana, dezenas de milhares de pessoas correram aos supermercados, aglomerando, formando multidão, justamente por causa desse lockdown. As pessoas estão com medo de faltar alimentos, de faltar coisas básicas para passar esses dias de quarentena que vão ficar trancados em casa. E isso fez com que as pessoas corressem para se abastecer. Isso é uma coisa que é lógica. Quando você fala que vai haver o trancamento, as pessoas correm para se abastecer. No início da quarentena, faltou papel higiênico. As pessoas corriam para o supermercado para fazer reservas de papel higiênico. E era natural. E teria que ser pensado pelo governo do estado do Maranhão. O governo do estado saberia, tinha a obrigação de saber pelo menos, que isso ia acontecer. E deveria ter tomado as providências para garantir o distanciamento, para garantir que não fossem formadas aglomerações. Mas não foi feito nada, e na minha singela opinião, foi um foco de contaminação grande, e isso a gente vai ver nos resultados daqui a 15 dias, quando as pessoas começarem a fazer seus exames, e tá lá, a curva do Maranhão subindo exponencialmente. Mas por falar em lockdown, aglomeração, um advogado mais 5 pessoas estão sendo investigadas lá no Amapá, porque espalharam fake news falando que lá também haveria lockdown. E como consequência, houveram aglomerações em farmácias, supermercados, tudo por causa desse boato.
as pessoas começaram a divulgar essa fake news em grupos de WhatsApp, em redes sociais, e a população acreditou e foram aos supermercados, às farmácias, justamente para se abastecer, justamente por causa desse boato. E isso é um ilícito, e como eu falo aqui, que se investigue tudo e a todos, que se investigue esses 6 autores das fake news, porque colocaram em risco a saúde da população. Sim, cometeram crime, que seja investigado, produzam provas, que sejam julgados, e sim, se depois disso tudo ficar comprovado que as fake news foram feitas sem fundamentação nenhuma, que sejam responsabilizados, porque colocaram a vida e a saúde de diversas pessoas em risco, justamente com base em uma fake news. Na minha singela opinião, se for verdade, tem que ser punido. E nesse sábado foi aprovado no Senado um pacote de ajuda aos estados e municípios que sofrem com esse isolamento, essa quarentena, com sua arrecadação de impostos que diminuiu drasticamente. E lá no Senado foi aprovado um pacote de ajuda de 120 bilhões de reais. 60 bilhões serão destinados diretamente ao estado e ao município, na proporção de 60 para estados, 40% para o município, e desses 60 bilhões, 10 bilhões será destinado justamente, diretamente ao combate ao coronavírus. Os outros 50 ficaram sem destinação, será de livre uso do Estado. Aqui eu mantenho minha crítica, que livre uso do Estado é muito vago. Eu acho que o dinheiro público tem que haver destinação, sim, fixada. Então deveria haver uma destinação fixada para esses 50 bilhões. Que seja para a educação, para a segurança pública, teria que haver uma destinação. Justamente que a gente não pode deixar o dinheiro público livre. A gente já sabe o que acontece nesses casos. E sim, tem que haver uma destinação. Mas, pelo menos, foram botados 10 bilhões destinados sim ao coronavírus. Essa ausência de destinação é minha crítica em relação a esse pacote. Mas sim, há algo bom. Além da ajuda dos estados para passar por esse período, há outro ponto positivo. Foi aprovado o que o governo queria, que era o congelamento até 2021 de salários. Lógico, com exceção de segurança e saúde. E aqui vai uma outra crítica minha a esse pacote. Por que não botou o pessoal da educação? São 3 pilares de qualquer estado: saúde, segurança e educação. E os profissionais da educação ficaram de fora, ou seja, seus salários vão ser congelados até 2021. Essa categoria já sofre, historicamente, com salários baixos, e é uma categoria de extrema importância para qualquer país. Mas que bom que pelo menos saúde e segurança vão ter reajuste dos seus salários. Minha crítica deveria constar lá a educação também. E por fim, o Tribunal Regional Federal, TRF, da Terceira Região, suspendeu a decisão da juíza de primeiro grau que mandava o Bolsonaro trazer todos os seus exames em 48 horas. A desembargadora plantonista suspendeu por 5 dias essa decisão, para que o desembargador original do recurso possa ter vista do recurso e analisar se realmente mantém ou não a determinação do juiz de primeiro grau para que o Bolsonaro apresente todos os seus exames e relatórios médicos com base no coronavírus. Eu já falei aqui em vídeo, na minha singela opinião, não adianta em nada mostrar se teve, se não teve. Eu quero que ele mostre políticas públicas de combate ao coronavírus. Mas sim, quero que mostre mais sim. Quanto mais política pública de combate ao coronavírus, melhor. Sim, continue as políticas de manutenção de emprego, de auxílio à economia, mas eu quero mais ainda políticas de saúde pública, principalmente no combate ao coronavírus. E quero menos saber se ele teve, se ele não teve o coronavírus. Isso para toda a população brasileira é irrelevante. Na prática, não vai ajudar em nada a passar essa fase, essa pandemia, ou ajudar na economia, não ajuda em nada. Isso é mais um embate político, sim, querendo haver algum crime de responsabilização, que na minha singela opinião, independente se o presidente mentiu em relação ao exame, não vai haver, porque é algo íntimo. E essa intimidade é prevista como direito fundamental na nossa Constituição, com base no artigo 5º. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.